Olá! O assunto de hoje do programa Saúde em Seu Lar é um assunto bem diferente. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mesmo, não sabem o que é a importância de ter uma musculatura pélvica, uma musculatura do assoalho pélvico funcionando bem, sem disfunção. Essa musculatura pélvica, como vocês vão ver hoje aqui no programa, ela sustenta toda a pelvis, toda a bacia, sustenta toda a pressão dos órgãos internos. E, claro, sustenta também durante o período gestacional. A fisioterapia pélvica, hoje, ela pode resolver muitos problemas, como, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, os prolapsos de grau mais leve, mesmo os prolapsos, que são as quedas da bexiga e do útero mais graves, a fisioterapia pélvica pode também auxiliar no tratamento. Atua também nas questões das disfunções sexuais, por exemplo, na falta do orgasmo, também na dispareunia, que é a dor à relação sexual, ao vaginismo, que é uma contratura involuntária da vagina. Tudo isto nós vamos discutir hoje aqui no programa e vocês vão ver que trabalhando a musculatura pélvica pode evitar muitos problemas, principalmente na menopausa, em que há um enfraquecimento geral de toda a musculatura da mulher. É um programa interessante, vou trazer aqui uma especialista, uma doutora em urologia feminina, uma doutora em fisioterapia pélvica. Conversar conosco, mostrar todos os instrumentos que podem ser utilizados, a resposta ao tratamento, né? A fisioterapia pélvica aplicada à gestação, pós-parto, na menopausa, nessas patologias que aqui eu já referi. Por isso, convido vocês a continuarem conosco, nós vamos para o intervalo muito rápido e já voltamos aqui para conversar sobre assunto que, certo ponto, é um assunto novo, mas muito importante para a qualidade de vida, principalmente da mulher. Volto em um instante. Bem, estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje nós vamos falar desse assunto muito interessante e que muitas pessoas desconhecem. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui a doutora Larissa para falar conosco sobre esse tema, esse assunto, mas resolvemos convidá-la novamente e ela prontamente aceitou o nosso convite para essas dicas importantíssimas que pode até evitar muitas vezes cirurgias. Vocês vão entender por quê no decorrer do programa. Então, tenho o prazer novamente de receber aqui a doutora Larissa Carvalho Pereira, que é fisioterapeuta pélvica, mas ela é doutora em urologia feminina, né? Então, os homens aí vão ter que ver outros profissionais, e também tem tratamento para a musculatura pélvica dos homens e tal, mas a doutora Larissa, ela é especialista na urologia feminina. Larissa, muito obrigada novamente, né, por estar aqui no programa Saúde em Seu Lar, colaborando com essas informações que fazem a diferença na vida das pessoas muitas vezes. Obrigada, viu? Prazer é meu, né? Uma satisfação enorme estar aqui ajudando na saúde das mulheres, né? Na prevenção, nos tratamentos. Larissa esteve aqui, ela já trouxe até os instrumentos, apetrechos, enfim, que ela utiliza, né, para fazer o trabalho dela. Vocês vão entender no decorrer do programa. E aí a gente já começa entendendo, né, Larissa, o que uma pergunta até que veio por e-mail, né, que vocês podem encaminhar perguntas no meu e-mail reginacioff@terra.com.br, que nós também fazemos aqui para os profissionais aqui no programa, né? Nós fazemos as entrevistas de rua, mas alguns programas também vamos trazer as perguntas que são encaminhadas para mim por e-mail. E a Larissa, tem uma xará aqui da doutora, pergunta, o que é, afinal de contas, o assoalho pélvico? O que é isso? Bom, o assoalho pélvico é mais fácil nós demonstrarmos, né? Então, é esse conjunto de estruturas que fecham a pelve, né? Então, possui músculo, ligamentos, fáscias, mas que nós mais vamos falar hoje são os músculos mesmo.
Então, esse conjunto Pode virar muscular, bem, viu, né? Larissa? Aí. Esse conjunto muscular que está fechando aqui, né, a nossa pelve. Então, quando estamos de pé, assim, Essa é a nossa bacia aí, né? A nossa bacia. Então, por ele passam várias estruturas que são muito importantes, né, para a saúde da mulher, no caso, né? Que é o clitóris, a uretra, a vagina e o ânus. Tá. Então, são funções muito íntimas que muitas vezes as mulheres demoram a vir a procurar, mas que tem tratamento muitas vezes simples, né? Porque é só nós cuidarmos do nosso músculo. Então, é essa estrutura que fecha a pelve. A pelve. Esse vermelhinho aí, para as pessoas entenderem bem, é a musculatura. Todo esse vermelhinho todo esse vermelho é a musculatura. Isso. Que fica em volta, então, que fecha. da genitália, e fecha a genitália. Né? Inclui a musculatura da parte genital. Da parte genital, tá certo. Então, eu acho que quiser deixar aí na sua mesa do lado aí de apoio, Larissa, aí, para as pessoas aí já irem vindo. Mas é bastante interessante porque muitas pessoas não sabem que tem um músculo. Não, não é isso? Nem que é um músculo, nem que pode ser trabalhado, né? Nada disso. E muitas vezes também que as estruturas, né, que o compõem. Agora, quais são assim, a gente... É uma estrutura importantíssima que muitas pessoas é por não saber, eu acredito, sabe? Por não saber que isso pode, nós vamos no decorrer do programa, você vai falar qual a diferença de ter uma musculatura eficiente nessa região. Mas qual é as principais funções desse músculo, Larissa? Então, ele vai estar dando esse suporte, né, a todos os órgãos pélvicos, né? Ele está relacionado à sexualidade, tanto pelo fato de ter o clitóris nele, quanto a vagina. A função também de estar segurando o xixi, né, de estar ali fechando o canal da uretra. É responsável pela continência? Pela continência, né? Certo. E pela continência fecal também, né? Tanto de flatos quanto fecal. Então, quando ele está íntegro, o que ele faz é isso tudo. Ter uma boa função sexual, uma boa função urinária, conseguindo segurar o xixi, conseguindo segurar os flatos e dando essa sustentação para tudo isso, inclusive para a bexiga, para o útero, né? O que, quando está em disfunção, causam os prolapsos. Tá. Então, eu já até ia te perguntar, eu já ia te perguntar para você já falar, você já falou a função, né, a importância de ter essa musculatura funcionando bem, contraindo bem, e as disfunções, quais são as principais disfunções? Então, Regina, a disfunção pode vir em dois casos, tanto dessa musculatura estar fraca, e não conseguir estar fechando esse canal do xixi, esse canal anal, né? Tanto quando ela está muito enrijecida, né? Também pode? Também pode, né? Que surgem muitas disfunções sexuais, né? Nesse caso, como o vaginismo, que é uma contração muscular inconsciente, mas que evita da mulher ter relação, a dispareunia, que é essa dor na relação, não conseguir eliminar toda a urina, ou nunca ter aquela sensação de esvaziamento. Então, isso tudo é provocado quando ele está tenso demais. Ou na outra via, que é quando ele está fraco demais, que aí a gente não consegue segurar o xixi, né? Vai tossir, rir, espirrar, escapa uma gotinha, né? Ou em relação aos flatos também, e as disfunções sexuais no caso de falta de excitação, de orgasmo, de algumas fases. Tem a ver então com a área da sexualidade mesmo? Tem. Se a musculatura ela for flácida, por exemplo, ou provocar um tipo de dor como o vaginismo, aí é claro que não existe aí a libido, o prazer sexual. Isso, né? Em caso de função sexual, nós sempre vamos ter alguns fatores psicológicos e alguns fatores físicos e alguns também relacionados a medicamentos, né? Então, e pode ter físico e emocional junto, né? E físico e emocional junto. Normalmente a gente associa os tratamentos, mas em termos físicos, é como qualquer outro músculo. Nós vamos conseguir, né, fazer um relaxamento, um alongamento, uma percepção melhor dessa musculatura. E se é uma musculatura mais saudável, que tem mais irrigação sanguínea, tudo isso, ela vai estar ajudando na função sexual também. Larissa, vamos responder agora a pergunta também que veio por e-mail da Patrícia. Ela pergunta assim, doutora, por que esses músculos ficam fracos? O que acontece que os músculos nascem
tudo bonitinho e de repente vai ficando fraco. Vai ficando fraco. Infelizmente, são alguns fatores que são inerentes à vida da mulher. Né? Alterações hormonais, tanto é que a gente vê que na menopausa acontece muito da mulher ter as queixas, né? Pela diminuição do estrógeno. O aumento de peso, por exemplo. Obesidade, então. Obesidade também acaba interferindo um pouco. E até mesmo as perdas e os ganhos bruscos de peso, né, em cima do assoalho pélvico, quando isso acontece bruscamente também, às vezes a gente tem algumas queixas também. Quando acontece também a gestação, não é o parto, não como um fator sozinho, isolado, nem em relação ao parto vaginal, nem a cesárea. Porque as mulheres às vezes têm medo, né, Larissa? Vou fazer parto normal não, que depois eu vou ficar com problema. Vou ter disfunção, e não tem nada a ver, né? Não, na verdade, um músculo bem cuidado, nós não vamos ter isso. Na verdade, o que a gente preocupa mais, Regina, é a gestação. Porque são 9 meses ganhando peso, né? Alterando os hormônios. Aumenta a pressão demais ali, né? Muita pressão. Então, são 9 meses de mudança. A gente não pode pôr a culpa só no momento do parto. A gente tem que cuidar dele antes, né? Então, uma atividade física de muito esforço também, no qual a mulher não percebe o assoalho pélvico, ela gera uma sobrecarga e muitas vezes dá lesão. A idade é um fator que pesa muito sobre a musculatura do assoalho pélvico. E então são fatores que não tem muito, alguns não tem como a gente mudar. O único modo da gente mudar é estar exercitando, como a gente faz com os outros músculos mesmo do corpo. Quer dizer, então nós vamos, depois lá no final, você vai dar as dicas, né? O que pode ser feito aí para evitar, pelo menos minimizar, mitigar esse problema que é natural. Na mulher, essa questão hormonal pesa muito, né, Larissa? Não tenha dúvida. Com certeza. Então, o que é? Você já explicou o que é a musculatura, o que é a disfunção, função, enfim. O que é a fisioterapia, então? Como é que se desenvolve esse trabalho de fisioterapia que você trouxe aí, teus instrumentos aí de trabalho, para a gente explicar para as pessoas, mas como é que faz fisioterapia no músculo ali embaixo, né? Primeiramente, o que a gente faz é trazer o equilíbrio para esse músculo, né? Então, primeiro é feita uma avaliação, não dói, não tem nada disso, né? É uma avaliação muito tranquila, como a gente faz a avaliação de outros músculos, né? E aí nós vamos ter alguns meses, conforme a avaliação, de estar proporcionando, né? O relaxamento, ou o aumento de força, ou a coordenação desses músculos, a resistência, conforme o sintoma que a paciente apresenta. Né? Durante uma avaliação, após uma longa investigação sobre toda a vida, né, ginecológica, obstétrica e sexual da mulher, é realizada uma parte física, né, que é uma palpação dos músculos mesmo. Palpando, né? Você consegue perceber Palpando, eu consigo. A flacidez? Como você consegue perceber, por exemplo, uma flacidez do músculo, do tríceps, do bíceps? Sim, consegue palpando, perceber. Eu consigo identificar se esse músculo é forte, fraco, se mantém, se tem tensão, se tem dor, isso tudo numa palpação já é possível de identificar. Tá, normalmente as pacientes te procuram assim espontaneamente ou normalmente é o ginecologista porque tá escapando urina, tô escapando fezes, enfim, tô com problema para ter minha relação sexual. Normalmente vai no ginecologista e ele acaba que os ginecologistas aqui de Poços, né, Larissa, agora nosso programa, nós estamos aqui na TV Poços, está indo aí para 29 municípios, né, eu tenho certeza que muitas pessoas aí da região nunca ouviram falar em fisioterapia pélvica. Mas assim, os ginecologistas costumam te encaminhar. Sim. Muitas vezes o ginecologista encaminha, a maioria das vezes os ginecologistas, os obstetras também encaminham, e muitas vezes elas veem, né, as reportagens e têm interesse de conhecer melhor, mesmo não tendo sintomas. Né? Ela quer saber como que faz, quer melhorar, quer prevenir, né? Percebe a importância disso e vem. Quando elas não têm sintoma e tudo, a gente consegue avaliar e tá orientando. Muitas vezes a gente caminha junto com o médico, né, com o psicólogo, se é algum encaminhamento de disfunção sexual, para que o tratamento evolua, melhore de forma mais completa, né? Larissa, tem uma pergunta aqui também que veio por e-mail, que é da Maria Aparecida, que ela pergunta em que problemas esse tipo de fisioterapia pode auxiliar? Você já até respondeu, né? Você já até... Resumindo as incontinências, né?
As perdas urinárias, tanto as de esforço, né, rir, tossir, espirrar, quanto quando tá com muita vontade, não consegue chegar ao banheiro, né, tem pequenos escapes que nós chamamos de incontinência urinária de urgência, né. Também nos casos de bexiga hiperativa, quando tem um pouquinho de xixi na bexiga, mas tem aquela vontade enorme de ir no banheiro, né? Isso atrapalha muito o dia a dia da mulher também. No caso também, quando não consegue segurar os flatos, ou tem problema na defecação e na micção, né? E também nas disfunções sexuais. Nos prolapsos, né? As quedas de bexiga, queda de útero. Pode evitar uma cirurgia, Larissa? Pode. Né? Dependendo do grau do prolapso, porque alguns prolapsos realmente já estão muito avançados. Tem como. Mas mesmo assim, Regina, a gente consegue, muitas vezes a gente tenta a fisioterapia antes, porque ela sente melhor, muitas vezes posiciona melhor a bexiga, né? E mesmo, às vezes, algumas fazem e não vão para cirurgia, outras que ainda vão para a cirurgia têm uma recuperação muito melhor, porque a gente tem um músculo e uma pelve que já está trabalhada, né? Tendo em vista que a cirurgia não vai fortalecer o músculo, então a manutenção dessa cirurgia e um melhor retorno às atividades de vida diária é proporcionada também pelos exercícios. Tá. Você quer mostrar, Larissa, aí você trouxe os outros instrumentos seus aí? Eu trouxe Qual que é o primeiro aí? Tem esse portátil aí? Bom, esse daqui é um aparelho que a gente chama de biofeedback. Biofeedback. Né? Biofeedback. Esse daqui é um aparelho portátil que pode fazer uso, né? Quando eu preciso fazer atendimentos domiciliares, como pós-parto. Que existe um grão maior, né? Que você tem no consultório. Tem um maior. Tá. O biofeedback é todo aparelho que dá esse retorno, né? Pra gente, se tá certo, se o exercício está sendo feito do modo correto. Esse daqui é um de luz, né? Então, essas sondas, elas são sempre individuais, tá? Então, é introduzido somente... Tem problema. É introduzido somente essa região aqui e ela na verdade, ela é desse diâmetro, ela é bem fininha. Então, ela é inserida intravaginal, tá? E aí, quando a mulher contrai a musculatura, essa luz sobe, indicando e dando uma resposta positiva para ela de que ela está realizando essa contração. Até bom para ela ver, correto. Né? É um modo dela aprender, Regina, para estar mantendo esse exercício em casa. Porque então é muito importante fazer em casa. Ah, tá. Certo. Né? Ela aprende na clínica, vendo aqui, e em casa ela sabe se ela está fazendo do modo correto para ela dar continuidade. Então, ela consegue avaliar de várias formas o quanto ela consegue manter, se ela já conseguiu soltar, se ela está contraindo e relaxando, se isso está sendo bastante. E aí, através daqui, ela consegue estar aprendendo isso. Tá? Então, durante o tratamento, você sempre faz essa avaliação para ela? Durante o tratamento, eu vejo o biofeedback como uma forma dela estar aprendendo para ela estar fazendo em casa. Porque diferente das outras fisioterapias, o nosso objetivo não é ficar muitas sessões, né? Algumas fisioterapias, o paciente tem dor, fica muitas sessões e fica longo. Normalmente essa fisioterapia, ela consegue estar aprendendo e fazendo em casa, porque ela vai ter que fazer o resto da vida, na verdade, né? Porque a idade, por exemplo, é um fator que sempre vai estar aumentando, e se ela sabe fazer os exercícios, ela associa com pilates, com academia e vai mantendo. Então, normalmente é o tipo de exercício que pode fazer sem ninguém ver, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você pode estar sentada, trabalhando, dirigindo, né? E estar fazendo esse tipo de contração. Normalmente não são necessárias muitas sessões devido a ela aprender, ter o estímulo do aparelho. Então, ela aprende e vai fazendo, eu vou orientando. A Sônia pergunta aqui para você, Larissa. Doutora, qualquer mulher pode fortalecer os músculos da pelvis? Quer dizer, acho que ela quer dizer, tem alguma contraindicação? Sim. Assim, de modo geral, a gente deseja que todas as mulheres façam, até tendo em vista a prevenção, né? Lógico que algumas condições específicas, uma infecção urinária, uma paciente que não tem consciência, tem alguma patologia, tem algumas restrições, mas assim, de modo geral, para prevenção, conhecer o próprio corpo, pode sim estar fazendo, né? Não tem nada assim que fale, tá contraindicado, não tem como. Uma gestação de risco, uma placenta prévia, situações bem específicas, sim.
Caso contrário, não. Aí tem uma pergunta aqui também que veio por e-mail, Larissa. Uma pergunta assim, olha, é a pergunta sobre gestação. Você falou em gestação aí, a Madalena pergunta, doutora Larissa, esses músculos, eles podem ser treinados durante a gestação? Pode. Já. Pode e devem, né? Mas você pode, por exemplo, introduzir esse tipo, o biofeedback, você pode fazer isso também sem problema? Né? Depois que ela tá, o médico liberou, ela não tem uma gestação de risco, tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? As sondas são individuais, ainda é utilizada com preservativo específico, né? Então ela aprende ali e faz. Na parte da fisioterapia pélvica obstétrica, muitas vezes eu vou abranger todas as queixas dela, né? Então, muitas vezes a gente não vai ficar só no exercício assoalho pélvico o tempo inteiro com o aparelho, porque a gente precisa dar um equilíbrio para toda essa pelve. Tá. Chega na gestação, a gente tem um desequilíbrio do abdômen, da região lombar, do assoalho pélvico, do respiratório. E não adianta eu trabalhar só o assoalho pélvico, eu tenho que equilibrar tudo isso. Então, todas as sessões, na verdade, elas são realizadas com um pouco de tudo, porque eu preciso estar reequilibrando essa pelve, independente de ser gestante. Larissa, então você indica, assim, você indica fazer isso, tentar, você acha que isso ajuda o parto normal? Isso. Auxilia na questão de encaminhamento para um parto normal? Sim. No caso do parto normal, quando a mulher deseja ter esse parto, primeiro vem as informações e o conhecimento, né, Regina? Ela entende que aquilo é um músculo, ela entende que ele pode ser alongado. E conforme ela vai aprendendo, ela percebe as transformações que o músculo vai tendo ao longo da gestação, como ele muda até o fim da gestação, que é o corpo da mulher preparando mesmo para o parto, né? Independente dele ser via vaginal, o corpo prepara, né, para isso. Então é muito importante. O primeiro passo é isso, que ela passa a conhecer mais esse músculo e ter mais confiança, como ele pode estar alongando e estar atuando no parto normal. E aí dentro da obstetrícia a gente tem também as massagens perineais. Você trouxe, né, ali os alongamentos. Que nós vamos mostrar depois do intervalo? Os alongamentos, que essa parte de obstetrícia ajuda muito, né? A massagem perineal, ela tem evidência científica de que ela ajuda muito, né, o músculo não lacerar, de estar ajudando a passagem do bebê, do períneo, para estar ajudando. Então, na parte de obstetrícia, a gente tem vários outros recursos e métodos para estar ajudando, facilitando, né, o parto e principalmente fazendo a mulher conhecer melhor o corpo dela para estar nessa fase. E também ajudando na prevenção para que não haja laceração do músculo, enfraqueça o músculo. Isso, independente do tipo de parto. E ajuda no período expulsivo, né? Isso, Com porque certeza. daí ela sabe como relaxar para ajudar no período expulsivo e sabe como fazer a força para estar ajudando na passagem do bebê. Né? Agora, independente de ir para um parto normal, ou né, não, é muito importante porque as alterações da gestação aconteceu da mesma forma. Né? Todo o peso, todo o hormônio, toda a mudança de posição da pelve, né, dos músculos abdominais, tudo isso já aconteceu sem a gente saber o tipo de parto que ela vai ter, né? Entendi. Larissa, nós vamos ter que ir para o intervalo, né? Já foi uma parte do programa, eu espero que vocês estejam gostando. Quero lembrar que o programa TV Poços, né? E que todo domingo, 19h30, e a reapresentação quinta-feira, 16 horas e sexta-feira, 6 horas da manhã. Também pelo canal do YouTube, Programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Cioff. E vocês assistirem, passarem para os seus amigos, enfim. Vamos nos informar em relação à saúde. Olha quanta informação importante a doutora Larissa está passando aqui para a saúde pélvica das mulheres, que é fundamental na qualidade de vida, principalmente aí quando vai chegando aí uma certa idade que as coisas começam a complicar, com toda certeza. Não saia daí que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a doutora Larissa, que ela é doutora em urologia feminina, né? Trabalha toda essa parte da musculatura pélvica que ela já mostrou, explicou muito bem. Quem perdeu aí assiste pelo YouTube ou então na reapresentação.
Larissa, tem uma pergunta aqui, antes eu queria que você mostrasse esses seus instrumentos de trabalho aí, vamos dizer assim, da Silvia, que ela pergunta o seguinte, mandou um e-mail para mim perguntando quando e quanto pode ser feito esse tipo de exercício? Quanto antes, né? É igual a gente Não tem fazer um idade. exercício, né? Quanto antes a gente começa, melhor a saúde do músculo vai estar. O mesmo vai valer para os músculos do assoalho pélvico, né? E quanto vai depender muito de uma avaliação, na verdade. Porque tem mulheres que conseguem manter mais uma contração, tem mulheres que nem conseguem reconhecer essa musculatura, né? Certo. Vão estar aprendendo. Nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Então, isso pode variar. Porque, Regina, ele é um músculo que pode estar fadigando, né? Pode estar cansando. Então, a gente avalia, então, assim, quanto antes, melhor. Algumas mulheres que já sabem fazem, mas, assim, depende muito de uma avaliação individual. É muito difícil falar, faça 10 contrações, sendo que, às vezes, a mulher não sabe nem realizar a contração. Então, a avaliação é muito importante de estar realizando. É o diagnóstico, né? De ver como é que está essa musculatura, né? Sim. Uhum. Larissa, eu estou vendo aí que você trouxe, o que são esses seus instrumentos de trabalho para você explicar aqui, esses pesos aí, pezinhos. Que são comuns, eu gosto de trazê-los porque tem muita dúvida, porque os cones, eles são dispositivos, tá? Que contém peso. Cada cor vai conter um peso e essa mulher vai evoluindo. Peso de quanto, por exemplo? Um pezinho, né? Esse daqui é o mais leve e esse daqui é o mais pesado. Então, ele vai aumentando de peso de acordo com o que ela vai evoluindo, tá? Ele serve para o fortalecimento. Então, essa mulher... Aqui, esse aqui tem quanto? Dois extremos. Esse daí eu acho que tem 35, ele vai aumentando de 10 em 10. 10 em 10. Isso. É, bem diferente. Ele vai... E aí, como é que faz? Você introduz isso no orifício vaginal? Individual, né? Ela coloca via vaginal, então ele fica apoiado aqui no músculo. E aí ele vai dar uma sensação que está escorregando. E a mulher tenta fazer a contração para segurar. Né? Então, eles são pesos mesmo que ajudam a fortalecer. Então, a mulher que vai usar esse aqui é bem pesadinho, tem alguns que são bem pesadinhos. Por isso que tem que ir aumentando progressivamente. Mas assim, é claro que é de pé, né? É óbvio, de pé. Né? Porque deitado você pode pôr quanto quiser. Em clínica a gente até faz alguns exercícios com ele, de percepção, deitado, mas o uso dele normalmente é em pé, coloca, né? Fica em pé e tenta segurar. E tenta segurar, né? Então a mulher que vai utilizar isso daqui vai ser a mulher que tem fraqueza, que precisa estar fortalecendo. Então aquela mulher que tem dor jamais vai usar esse daqui. Né? Porque a musculatura vai estar contraída e ela ainda vai ter que relaxar para estar aprendendo a usar. Mas aí cada paciente tem que ter o seu? Isso, cada paciente vai ter o seu kit. Isso daqui é um kit. É um kit. Isso, é um kit. Eu gosto de trazer eles, Regina, porque o acesso aos cones vaginais são muito fáceis. Né? Aí você muitas pode dar lojas suas orientações aí. E aí, então, muitas vezes a mulher compra e já começa a utilizar um peso maior do que não ela consegue. Adequado. Então, isso provoca dor, né? Então, uma orientação explicando, né, o uso individual, a higienização e de estar evoluindo, percebendo todos os benefícios do cone é muito importante, porque às vezes a gente vai na loja, vai no sex shop, vê, acha que já vai resolver todos os problemas, sendo que, né, tem algumas mulheres que não vão poder estar utilizando ele. Larissa, ali tem também aqueles azuis ali, o que Esse daqui é um massageador, tá? Nos casos de dores. Né? Então, ele é posicionado... É tipo um vibrador? Ele é um massageador específico pro músculo perineal mesmo. Então, onde a paciente tem dor, né? A gente posiciona ele para estar ajudando no relaxamento muscular. Como a gente usa o aparelho de massagem em outros músculos também, tá? Em pontos específicos ele ajuda bastante. Ele foi desenvolvido por uma fisioterapeuta pélvica também e ele é específico para as patologias também de dor, de relaxamento e que precisam de um relaxamento. E a gente já pode falar, né, Larissa, que já não é qualquer massageador também, né? Sim. Não é. Porque é importante esclarecer, porque senão as pessoas estão assistindo, às vezes falam, vamos ali comprar
Não é assim, gente. Tudo tem sua explicação. Olha, a Larissa estudou muito para estar aqui falando sobre esse assunto, né? Ela é mestre e doutora nisso. Imagina o tanto que não estudou para poder falar e não é chegando num sex shop ou indicado por alguém comprando. Isso é muito importante, né? Por isso que não causa mais lesão muscular ainda. Exatamente. Muitos casos que vai utilizar esse aparelho não vai estar utilizando esse daqui. Né? Depende da fase, tudo vai, os recursos vão se encaixando, né? Uma reabilitação mesmo. No caso do vaginismo, que é, vamos dizer uma contratura da vagina, tem também aparelho... O vaginismo é essa contração involuntária, então a mulher chega a nem ter a relação sexual do tanto que a musculatura está contraída. E como é que resolve isso? Então a gente trabalha com o relaxamento do músculo, a percepção mesmo, aos poucos vai conseguindo com que esse músculo se alongue e pare de ter essas contrações. Então a gente pode utilizar esse primeiro aparelho que eu te mostrei quando consegue inserir a sonda. Porque muitas vezes a gente vai começar não conseguindo fazer nem a palpação. Que absurdo, hein? Então é uma comum, evolução. Larissa? É muito comum. Tanto a dispareunia, que é a dor. Né, durante a relação, tanto o vaginismo tem sido muito comum e muito procurado. Então, para isso a gente tem, né, os massageadores para estar ajudando a relaxar, o alongamento, e tem também os dilatadores, né? Sim. Que são, que ele vai progredindo conforme vai alongando essa musculatura e a gente vai conseguindo, né, dilatar, alongar, devagar, sem dor, conforme vai evoluindo a paciente. Uma situação, as disfunções sexuais femininas é algo que realmente incomoda muita mulher, né? Às vezes é até causas de separação mesmo, a gente sabe disso. Quais são, então, as principais? Você já falou o vaginismo. O vaginismo e a dispareunia. A dispareunia, hoje que é a dor. Tá os mais, o que mais são procurados. E a falta do orgasmo? Sim, a anorgasmia, né, que a gente fala, a falta de orgasmo, nós tivemos uma oportunidade em uma das pesquisas do mestrado, estar estudando isso, e nós conseguimos ver que muitas mulheres que tinham a fraqueza do músculo tinham também a falta de orgasmo. Pela fraqueza? Ela não tinha outros fatores, tá? Né? Durante a pesquisa é desenvolvido todos esses aspectos para que realmente a gente soubesse que era muscular. E depois de um protocolo fisioterapêutico, né? Elas evoluíram muito e a maioria delas conseguiram voltar a ter o orgasmo, né? Com o tratamento. E a força voltou. Né, a força, a coordenação. Então, isso nos faz acreditar no poder do exercício para estar vascularizando essa área, para estar voltando a saúde do músculo, né, para estar melhorando tanto a fricção, né, durante a relação, quanto a ereção do clítoris mesmo, né, que é um órgão sexual feminino, que vai estar ali, né, ao redor dele, os músculos. Então, se esses músculos estão bem cuidados, estão vascularizados, estão saudáveis, vai proporcionar uma melhor saúde sexual também. Tá. Aqui, tem umas pontas azuis ali, que é isso? Esse massageador, ele troca as pontas, entendi. Tá? Porque tem alguns casos que a gente tem, como tem em outros músculos, tem alguns pontos de tensão específicos. Então a gente consegue ir exatamente no ponto de tensão para estar ajudando a relaxar essas áreas. Larissa, então quer dizer, na questão dos prolapsos, né? Um prolapso, por exemplo, grau 1, 2, pode até evitar a cirurgia. Prolapso é quando cai a bexiga, às vezes até o colo do útero vem, né? Isso. Junto, e as mulheres estão com uma bola para fora. Né? E, coitadas, às vezes não foi ainda ao médico, não sabe, tô com uma bola aqui para fora. Quando eu faço esforço para evacuar, por exemplo, sai uma bola. Isso aí é a bexiga que caiu juntamente com o útero. Então, o útero não, o colo, né? O colo do útero, que a gente vê mais. Às vezes, casos, até já vi casos de falar, conversando com colegas, do útero mesmo, de descer tudo, também, né? E a bexiga descer inteirinha.
Aí, nesses casos, quando chega assim num grau muito avançado, você nem tem como, né, Larissa, fazer normalmente nada. A gente faz uma avaliação para já ensinar para ela sobre esse músculo, porque muitas vezes quando já chega a esse ponto, Regina, você pergunta sobre esse músculo para ela não conhece, não reconhece essa musculatura. Muita gente. Então é um modo da gente já mostrar como que é a contração, como que faz, né? E aí isso ajuda muito no pós-operatório. Então muitas vezes mesmo quando ela vai para a cirurgia, ela já está aprendendo sobre esse músculo. E depois ela faz também, pode. Porque depois isso ajuda muito a manter a cirurgia depois para não ter a reincidiva. Porque daí ela vai estar tendo o trabalho muscular para dar o suporte, né? Junto com a cirurgia. Então, realmente, quando o caso, quando o prolapso já está bem avançado, nós vamos trabalhando junto, mas nós não vamos conseguir resolver. Você tinha falado que a incontinência urinária, a urgência miccional, né, que não dá tempo. Mas existe também ao contrário, né, a retenção urinária. A pessoa não consegue urinar. Também é uma situação, é uma disfunção que você consegue atuar. Sim, a o retenção. Músculo, assim, a gente fala muito da contração, do fortalecimento, de fechar a musculatura, mas nós também temos muito casos que as mulheres não conseguem relaxar essa musculatura, né? Então, muitas vezes ela fala que não sente um esvaziamento, né? Nem quando ela faz xixi, nem quando ela vai defecar. Essa falta desse esvaziamento incompleto, essa sensação, muitas vezes quando vai avaliar, essa musculatura não relaxa totalmente. Então é importante ela aprender a contração, mas é importante ela aprender o relaxamento também, que vai estar ajudando nessas funções. Entendi. Né? Então muitas vezes essas retenções, até a prisão de ventre, quando está nos casos que ela não consegue o relaxamento, ajuda também no tratamento dessas disfunções. Tá. No caso você falou já no programa aqui, vocês estão vendo tanto de patologia envolvendo essa área, gente, de problemas que as mulheres podem ter que pode resolver com um tratamento que a gente chama conservador, né? Que é a fisioterapia, que é um tratamento conservador importantíssimo. Eu sou fã de fisioterapia respiratória, eu sou assim muito fã no tratamento das bronquites, sabe, Larissa? Eu sou muito fã dos fisioterapeutas e fisioterapeutas, eu dou muito valor a vocês, acho que colaboram demais conosco, médicos aí, cada um na sua especialidade, né? Agora, por exemplo, a bexiga hiperativa, até você chegou a falar na bexiga, o que é a bexiga exatamente? Você só deu um en passant rapidinho. O que é a bexiga hiperativa e como é que você consegue resolver esse problema da bexiga hiperativa? Essa bexiga hiperativa, ela vai ser aquela urgência, né? Que a mulher sente, muitas vezes tem um pouquinho de urina e ela sente muita vontade. Parece que está com a bexiga cheia. Parece que está com a bexiga muito cheia e quando chega para fazer xixi não tem tanta bexiga. Então, muitas vezes são contrações, né, que vêm lá da bexiga, que a bexiga fica querendo. Mas são involuntárias, são claro. Involuntárias. Né? Então, a gente tem algumas eletroterapias que muitas vezes nem são intravaginais, tá? Muitas vezes a gente coloca em outros músculos, mas que ajudam. E os exercícios do assoalho pélvico também, que ajudam a inibir essa bexiga ficar Como é que é esse contraindo, tratamento que você falou primeiro? Né? O da eletro? A gente tem usado muito uma eletroestimulação, que é aqui na perna, que é no músculo tibial posterior, que a gente fala. Ah, é? E aí, a inervação dele ajuda e corresponde à da bexiga, via sacral, tem toda uma fisiologia, estudo por isso, que ajuda a bexiga a não estar disparando tanto. Juntamente com isso, a gente entra com os exercícios do assoalho pélvico, ajudando a contração, orientando toda a atividade de vida diária, né? Estabelecendo essas rotinas para estar evitando essa bexiga disparando. Então, conforme vai evoluindo o tratamento, a gente vai diminuindo essa urgência. E o tratamento? Esses tratamentos, você até falou, não são tantos, mas depende, né? Depende. Tem casos que você precisa fazer semanalmente. Normalmente, um caso desse, por exemplo, de uma questão de uma bexiga hiperativa. Uma bexiga hiperativa pela questão da eletro mesmo, são 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Mas muitas vezes, quando a mulher não sabe fazer a contração e aí ela aprende, essas sessões vão diminuindo. Então, às vezes, ela até começa com 2 vezes na semana. Na hora que ela aprende, se ela aprendeu a fazer, a gente simula alguns exercícios do Pilates na clínica,
junto com o aparelho de biofeedback, por exemplo, e aí ela aprende a fazer junto com o Pilates. Então ela divide um pouco essas atividades, porque o objetivo é estimular que ela faça, que ela associe. Então, vamos supor, se a cada refeição ela está estimulando a fazer, né? A mulher que amamenta, toda vez que ela vai amamentar, ela está estimulando a contração perineal. É uma forma de estar mantendo a saúde desse músculo e dela estar sempre lembrando de fazer. Agora, na questão, por exemplo, da incontinência fecal, da incontinência dos flatos e na constipação intestinal. Uma pessoa que tem problema de obstipação intestinal, tem o intestino preso, né, para as pessoas entenderem. Também é um trabalho que você faz? Isso, é o mesmo músculo, nós temos os mesmos recursos, nós vamos aprender da mesma forma, vamos conversar sobre os hábitos, né? Intercalar as atividades, tudo isso vai ser um conjunto e é o mesmo músculo, reabilita da mesma forma, né? Tem uma pergunta aqui interessante da Júlia, ela fala assim, eu quero ter um parto vaginal. Quero ter um parto vaginal. Eu posso começar, então, no que a fisioterapia, nesse caso sua, que você realiza, pode me ajudar, pode ajudar? Então, Júlia... Que ela quer, que é o parto vaginal. Sim. Então, Júlia, que beleza, né? Que bom, Júlia, que você deseja. E assim, nós vamos estar trabalhando a fisioterapia em si no equilíbrio dessa pelve. Então, a gente fortalece esses músculos inicialmente para dar esse suporte, né, de todo esse peso que você vai ganhar, de todas as alterações que você vai ter. E numa fase mais ao fim da gestação, ela é trabalhada também. As massagens perineais, o alongamento, para a gente deixar essa percepção muscular, esse relaxamento bem nítido, para na hora do parto você ter, né, ciência do que está acontecendo. Diminuir o risco de lesões, né? E tá prevenindo também um pós-parto mais saudável, né? Um retorno melhor às atividades sexuais, mais rápido, diminuir a chance, né, de ter os prolapsos, de ter as incontinências, porque o músculo vai estar mais preparado para isso. Tá. Bem, nós vamos ter que mais um intervalinho e nós voltamos aqui para finalizar o programa, que aí a doutora Larissa vai dar algumas dicas aí, mais dicas, né? Já deu tantas aqui para vocês. Convido vocês a continuarem conosco, lembrando novamente, programa também no canal Programa Saúde em Seu Lar, pelo YouTube, aqui pela TV Poços, HDI 21.1, também tem o programa em áudio, né? Na Estúdio FM, também em áudio, Momento Saúde com a doutora Regina Sioff também. Então, nós estamos procurando de todas as formas orientar, informar sobre saúde, porque eu quero fazer diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, finalzinho do programa gostoso, tranquilo, né? Às vezes eu trago uns assuntos pesados, viu, Larissa? Pesados. Mas hoje, apesar de ser algo que nós temos que dar muita importância, é um programa mais leve, né? Com toda certeza. Só para a gente encerrar, Larissa, no caso, eu acho que o que mais incomoda na vida de uma mulher é quando ela chega na menopausa, em que tudo cai, né? Cai tudo. Eu falo que é verdade, cai mesmo. O que nós vamos fazer? Então, realmente é uma fase muito difícil da mulher. Ainda bem que existem as reposições hormonais, aquelas que pode fazer, né? Porque tem mulheres que tiveram caso de câncer de mama, alguma coisa que não pode. O que você pode dizer para as mulheres que estão entrando na menopausa e que vão enfrentar esse enfraquecimento muscular geral? E é claro que não vai ser diferente com o músculo da pelvis. O que eu mais gosto de falar e de dar o exemplo é que se você está vendo que todos os outros músculos, né, estão sofrendo, pense que o seu assoalho pélvico também está sofrendo, né? E muitas vezes a gente sofrendo mais que os outros músculos que nós estamos vendo, né? Porque ele já carregou muito peso, tem toda a disfunção hormonal, todas as gestações.
né? Então, pensar nesse músculo como todos os outros. Tá. Então, muitas vezes, junto com a menopausa, vem o ressecamento vaginal, que atrapalha a função sexual. Vem também a incontinência. Atrapalha a sexual, dá infecção urinária e muitas vezes dá por fungo. Né, Larissa? Só para dar dica, assim, porque realmente há um ressecamento. Né? Porque é o que realmente acontece. Verdade. Né? Então é importante a gente esclarecer. Então, esse músculo vai ser trabalhado como os outros. Então, os exercícios também ajudam na lubrificação, né? Ajuda esse músculo a ficando também ajuda na lubrificação? Ajuda. Tá. Ajuda também, porque está bem próximo às glândulas que produzem a secreção, né? Então, se você está estimulando essa glândula, você também está estimulando a produção de secreção, né? Lógico que vai ter a parte médica, né, em relação aos hormônios, né? Mas é uma associação que ajuda muito, né, de estar fazendo exercício. Então, pensar nesse assoalho pélvico como um músculo que precisa ser cuidado, assim como os outros, para estar melhorando tudo isso. Porque a gente sabe que a incontinência é um fator devastador na vida social, né, das mulheres. A perda urinária afasta muito da vida social, elas têm medo do odor, né? Medo de perder a urina em momentos inapropriados. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes ela tem todos esses sintomas, e fica quietinha, tem vergonha, sofrendo. Né? Tem medo de procurar, tem vergonha. Então, vai ser uma fase que acontece muito, né? É muito comum. Acontece muito, né? Mas que tem tratamento, que tem como melhorar isso e proporcionar uma melhor qualidade de vida de um modo simples, natural e bem tranquilo, né? Então, gente, a hora que começar o tchauzinho cair, sabe o tchauzinho que vai fazer o tchau, né, Larissa? É verdade, já pode pensar o seguinte, ó, lá o meu músculo pélvico, a Larissa, mostra de novo o músculo pélvico, mostra de novo, vou mostrar de novo, quero que todo mundo aprenda, olha aí, gente. Olha aí, ela mostrou no comecinho do programa, quem está vendo o programa agora, mas olha, não é pequeno músculo não, gente, ele é grande, ele fecha toda a pelve. Ele fecha tudo. Ele pensa que é um músculozinho à toa, não, é um músculo importante. E tem funções vitais, né? Vitais. Eu falo que muitas vezes, por ser uma musculatura íntima, Regina, é muito ligada ao erotismo, né? Sim. É uma parte muito banalizada, que às vezes acha que tá tudo bem, que tá tudo normal, e tem vergonha por causa de erotizar muito. E aí acaba deixando de lado funções vitais, inclusive a da sexualidade. Mas por causa disso perde a função urinária, né? Tem dificuldades nas outras funções que ele vai estar desempenhando. Gente, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Não é brincadeira, não, é sério. Então, é uma área erótica, claro que é, mas não é só isso, né? Existem aí todo um sistema de urinário, intestinal, enfim. E também sexual, né? Então, mas é muito importante as pessoas terem esse conhecimento e procurar, porque vai ficar sofrendo se tem tratamentos aí cientificamente comprovados que dá certo, que responde. Então vamos procurar ter qualidade de vida, não vamos ficar sofrendo calado, não, vamos realmente procurar os profissionais e fazer um tratamento e ser feliz, porque não adianta viver muito, sempre falo aquilo, Larissa, não adianta viver muito sem qualidade de vida. E nós estamos envelhecendo. O Brasil hoje, nós não podemos mais dizer que é um país de jovens. O Brasil hoje já tem mais de 50% da sua população, já são pessoas mais idosas. Então, idoso é considerado acima de 60 anos, embora eu não concorde, 60 anos ainda tem muito o que fazer, né? Mas pelo estatuto, legalmente falando, né, acima de 60 anos. Então, gente, vamos nos cuidar para a gente envelhecer saudável e ser feliz, não é isso? Larissa, a última pergunta. Então, você acha que já falou praticamente tudo, né? Claro que de uma forma que as pessoas possam entender, né? Então, prevenção do enfraquecimento. As pessoas falam, tá bom, eu sou jovem, tenho meus 27 anos, eu estou uma beleza, tudo bem. Você indica fazer, pelo menos, procurar você, né? No caso, a Larissa, que acho que é a única especialista em postos, não é, Larissa? Acho que especialista. Especialista em fisioterapia. Sim. Fisioterapeutas têm especialistas em pulmonar. Várias especialidades. Várias especialidades. Que eu conheço, se tiver mais alguém quiser até me falar, não tem problema não. Mas que eu conheço, né, aqui em Poços, é a doutora Larissa, que se especializou. E aí eu já te pergunto, o que as pessoas você acha, você indica? Você é jovem, tudo, você faz?
Sim, sim. Tá tendo muita procura de mulheres jovens, muito jovens, que não têm filhos, aliás. Tá. Né? E que, teoricamente, também não estão numa fase de alteração hormonal, mas tem a perda. Tem a perda durante uma atividade física, né? Tem a perda aos esforços. Então, por isso que é importante a gente citar isso. Porque muitas vezes acha que não, porque tá nova, porque ainda não tem filho, ou porque não teve um parto vaginal, e não é bem assim. Então, o fortalecimento, a prevenção, se conhecer, saber as funções, é muito mais fácil. É muito mais fácil você ir, avaliar, aprender o que é e já estar fazendo, do que você ter uma disfunção e a gente ter que organizar isso tudo para começar a fortalecer, para começar a reabilitar, né? É muito melhor a prevenção do que o tratamento, né, gente? Não tem dúvida, né? Eu falo isso aí em tudo, né? Não é só nesse caso. Vamos prevenir, vamos promover a nossa saúde para a gente ter mais qualidade de vida. Agora, os homens, devem ter alguns homens aí assistindo, espero que muitos, né? Mas que independente se é um assunto feminino ou masculino, acho que todo mundo tem que saber de tudo, pelo menos ter noção. E aí eu queria ver com você o seguinte, para homem nem pensar, né? Eu falei, será que a doutora Larissa não atende? Eu falei até que você é especialista em urologia feminina. Mas pode, eu até te fiz essa pergunta outra vez. Homem é diferente. O homem tem que cuidar do busto também, da mesma forma, da tem mesma reabilitação. forma. Muitas vezes vai acontecer, né? Pós um câncer de próstata, alguma incontinência, alguma impotência, tem os tratamentos também, são realizados no modo conservador, somente não é a minha especialidade. Tá, mas tem tratamento também? Sim, existe com resultados comprovados. Eu estou só perguntando, porque às vezes os homens falam, poxa, eu tenho um problema, será que não tem para homem? Porque o homem também tem musculatura pélvica, né? Igualzinho, né, Larissa? Só que a doutora aqui, ela é especialista em mulher, mas existem profissionais especialistas em homens, né? Sim. Não sei aqui em Poços, eu não conheço nenhum não, mas fora daqui deve ter. Minha querida, terminamos o programa, quero que você leve mais um coração aí, ó. Lá para a sua coleção lá. Muito Larissa, obrigada. Obrigada pelo seu carinho, disponibilidade sempre de vir aqui e passar informações tão importantes, viu? Com o maior prazer. E parabéns, viu? Parabéns, Obrigada. que Deus continue te iluminando. Você vê, gente, a pessoa chega a fazer mestrado, doutorado nisso, é porque realmente quer fazer a diferença no atendimento, aquilo que se propõe fazer, né? Isso é muito obrigada, importante. Sempre muito bom estar aqui, tanto estar com você, quanto de estar proporcionando para as pessoas estarem conhecendo, né? Isso é que realiza a gente como profissional, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. A vocês quero agradecer o carinho, a audiência, agradecer as pessoas que me recebem aí na sua casa juntamente com meus convidados, porque eu quero fazer diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá.